Então, eu gostaria de convidar aqui a Edirlene, que vai fazer a parte de mediação, e o doutor Leonardo Mota, que vai conduzir a palestra. Bom evento, boa palestra, e tire o couro do Leonardo, que ele é o cara. Bom dia. Vamos subir? Aqui mesmo, Léo? Não fui eu. Bom dia a todos. Estamos vivendo um momento histórico, não é? Enquanto Previdência, enquanto RPPS, e vamos aproveitar muito esse momento com o Dr. Leonardo para tirar todas as dúvidas, esclarecer com relação à reforma e às normas autoaplicáveis, enfim, ao nosso dia a dia de RPPS. Só para complementar, o Márcio já passou para vocês que durante a apresentação do Dr. Leonardo, vocês podem estar tirando as dúvidas, fazendo as perguntas, questionamentos, tá? Mas sempre perguntas objetivas, por favor. Por favor, doutor. Bom dia. Oi, alô. Bom dia a todos. Então, inicialmente, agradecer à APPrev pelo convite da gente estar aqui. É uma satisfação imensa da Secretaria de Previdência a gente poder vir discutir, debater, tirar essas dúvidas, conversar com vocês aqui sobre a emenda constitucional número 103. Né? Então, assim, reforçando, né, e fazendo os combinados que a gente possa ter. Eu vou ficar aqui embaixo, que acho que é melhor. O passador, tá? Aqui. Então, alguns combinados que a gente precisa ter nesse início aqui. O primeiro, os slides vão estar disponíveis para vocês, né? Então, o Márcio prometeu que amanhã mesmo já coloca na página. Então, vocês não precisam ficar tirando foto, tudo. Podem se concentrar na gente conversar sobre os textos. Então, os slides vão estar disponíveis. Segundo ponto das perguntas que já falaram para vocês. Então, a ideia é a gente fazer um workshop mesmo, uma oficina, ficarem bem à vontade. Então, eu vou estar trazendo os artigos, vou trazendo os dispositivos constitucionais aqui. Vocês podem levantar a mão, o pessoal vai levar o microfone até vocês e vocês façam as perguntas. Mas é aquilo que a gente falou, né? Não adianta vocês virem perguntar para mim assim, não, tenho 42 anos de idade, 35 anos de contribuição, quando que eu vou me aposentar? Isso a gente não vai ter condições de responder aqui, né? Então, ainda que a gente apresente tudo, ainda que você fique com dúvida num caso concreto seu, pode me procurar no intervalo, na hora do almoço, eu vou estar aqui durante o dia todo, a gente conversa sobre a sua dúvida específica. Outra coisa que, ainda bem, né, isso é bom, mas a gente está com um público muito grande, né? Então, as perguntas, às vezes, podem fazer com que a gente fique parado muito tempo em um dispositivo e a gente não consiga andar. E nós temos outros colegas para falar, né? Sei que vocês estão ansiosos para ouvir o pessoal do Tribunal de Contas, estão ansiosos para ouvir sobre Previdência Complementar, então a gente tem um horário a cumprir aqui com esses nossos dispositivos. Então, se por acaso a gente ficar parado muito tempo em um artigo específico, eu vou, mesmo que tenha dúvidas, eu vou pedir para vocês para a gente cessar ali e continuar, e aí a gente tira as dúvidas depois da palestra. Ok? E um último combinado que eu quero que vocês façam agora, mentalizem isso, esqueçam a PEC paralela nesse momento. Né? Esqueçam que ela existe, esqueçam que ela foi aprovada lá no Senado, que está na Câmara dos Deputados, para não atrapalhar o nosso entendimento sobre a emenda 103. No final, lá quando eu estiver quase estourando o meu tempo, que o Márcio estiver no meu pé falando, tem que acabar, a gente vai estar falando sobre a emenda 103, eu vou trazer para vocês as disposições lá, vai estar tudo certinho, e eu vou explicar o que está até o momento que ela chegou, né? Mas por hora, vamos esquecer que ela existe e vamos estudar realmente a emenda constitucional 103, né? Para a gente entender os dispositivos dela e o que vocês podem fazer já hoje. O que os municípios, o que os estados podem fazer. Alguns municípios já fizeram suas reformas, né? Já aprovaram legislação de reforma da Previdência e mais estados que tem também, já tem 7 estados, 8 estados que já aprovaram suas reformas. E alguns municípios também que estão conseguindo fazer, né? E fazendo sempre com base no quê? Na emenda 103, né? Que é o que autorizou ali para a gente e é aquilo que a gente vai conhecer e o que a gente vai discutir e debater aqui agora. Tudo certo? Então, fiquem à vontade, podem perguntar, levantem a mão, tem o pessoal, quem que é o que vai nos ajudar? Já está ali? O pessoal que vai dar esse apoio, não? É o Vanderlei? Quem que vai dar esse apoio, que vai estar fazendo com os microfones aqui para a gente, Márcio? Quem vai estar com os microfones aqui? Isso, que a gente já aponta para as pessoas chamarem eles, né?
Ah, você vai apontar o dedo agora, né? André e Vanderlei, vocês foram selecionados. Então, aí... Cadê? Eu vou pegar ali. Então, ó, sempre que vocês precisarem, levanta a mão. André, você vai ficar do lado de cá? Você vai ficar do lado de cá? Tá. André vai estar desse lado de cá e o Vanderlei vai estar desse lado de cá. Vocês levantam a mão e podem chamar ele e a gente vai parando, tá bom? Então, vamos lá, começar para a gente ir estudando. Deixa eu pegar uma água e deixar aqui perto, porque falar até 3 horas tem que cuidar da garganta. Ontem o nosso secretário Rolim já até fez uma introdução daqueles dispositivos aplicáveis, né? Então, aquela telinha que ele falava lá, o que é aplicável aos regimes próprios, aos municípios, aos estados. E aí hoje a gente passa a conhecer um pouco mais o texto e entender, né? E o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é do artigo 37, questão da readaptação lá dos servidores. Então, lá no parágrafo 13 do artigo 37, foi incluído um texto para prever expressamente a possibilidade de readaptação do servidor, né? Antes, havia-se questionamentos judiciais sobre essa questão da readaptação, e isso ele está dentro da reforma da Previdência, porque você vai ter uma influência direta lá na concessão de benefícios, né? A concessão das aposentadorias, que antes eram denominadas de aposentadoria por incapacidade, por invalidez, e agora passa a ser denominada de aposentadoria por incapacidade permanente, né? Então, se o servidor não puder ser readaptado, e é por isso que você traz o fundamento para a Constituição, para que ele possa ser readaptado e você consiga superar aqueles questionamentos que haviam quando você readaptava um servidor, de que você está ofendendo o princípio do concurso público ao readaptar um servidor, porque você está mudando ele de cargo, está mudando ele de função. Agora você tem essa previsão expressa lá no parágrafo 13, da possibilidade de readaptação para que você exerça um cargo que seja compatível com a limitação que você tenha sofrido ali na sua capacidade física ou mental, né? Você mantém a remuneração do cargo de origem do servidor, ele vai estar desempenhando uma função ali, um cargo, enquanto ele estiver nessa situação. Se o servidor melhora da sua situação física ou mental, ele vai retornar para a sua situação específica do cargo, né? Então, essa previsão que traz ali para o parágrafo 13 do artigo 37, para reforçar. Muitos estatutos já tinham essa previsão de readaptação, outros não têm. É ideal que faça lei? É ideal que faça lei. Não, assim, você já tem um fundamento constitucional ali, mas o ideal é que você tenha uma lei no município para que você trate sobre essa readaptação, para que fique bem claro dessa possibilidade, que você trate todos os outros procedimentos, quem vai analisar, quem vai conceder, como é que vai ser essa readaptação, reavaliações e tudo, tá? Então, é o que tem ali no artigo 37. A outra situação, também comentada ontem, sobre o parágrafo 14, lá no artigo 37, que ele está muito relacionado àqueles municípios que possuem regime geral, como o seu regime previdenciário, e também às empresas públicas, sociedades de economia mista, né? Que agora você prevê que a aposentadoria com utilização do tempo de cargo, emprego ou função pública, né, inclusive a do regime geral, ela acarreta o rompimento do vínculo que gerou esse referido tempo de contribuição. Então, o que você tinha um exemplo muito clássico? Funcionários do Banco do Brasil, eles se aposentavam no regime geral e continuavam trabalhando ali no Banco do Brasil, porque podia, tinha essa previsão, não tinha essa vedação expressa, né? Agora não pode mais. Então, se ele for se aposentar, ele vai ter que sair do emprego que ele tem, né? Inclusive, o Banco do Brasil já soltou orientação interna recentemente para os seus funcionários nesse sentido, de, olha, se você se aposentar, mesmo que seja pelo regime geral, você vai ter que sair do seu cargo, porque você vai romper o seu vínculo com a empresa pública, né? Tem uma regra de transição, que isso não vai se aplicar para aquelas aposentadorias concedidas anteriormente à emenda constitucional, né? Então, o artigo 6º lá da emenda prevê expressamente isso. Olha, aqueles que já se aposentaram antes da emenda e continuaram trabalhando, vão poder continuar trabalhando, né? Agora, todos aqueles que se aposentarem a partir de novembro de 2019, se for decorrente de cargo, emprego ou função pública, ele vai ter que sair assim que ele se aposentar, né? Então, isso vale ali, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, alguns municípios têm lá o serviço social de água, né, que às vezes que tem também como empregados, para eles também vale. Isso vale para todos aqueles cargos, empregos ou funções públicas,
tá? E mesmo que se aposente pelo regime geral. Era o grande questionamento. O outro questão que eram os municípios que possuem o vínculo previdenciário como regime geral, né? Alguns municípios são estatutários, mas não possuem regime próprio. E aí, mesmo estando lá no estatuto, que a aposentadoria gera a vacância do cargo, aí o município vinha lá, o servidor que aposentava pelo regime geral, ele dava a vacância do cargo, e o servidor vinha e judicializava. Mas se eu aposento pelo regime geral, eu posso continuar trabalhando, né? Então, era um grande impasse que se tinha. Alguns servidores conseguiam judicialmente essas decisões, outros não, e agora você traz o texto constitucional expressamente vedando isso. Então, se ele se aposentar, mesmo ele sendo estatutário lá, se ele aposentou pelo regime geral, o município também tem um fundamento a mais para dar a vacância do cargo ali desse servidor. Ok? O parágrafo 15 do artigo 37, ele vai vedar expressamente a complementações de aposentadorias que não sejam decorrentes da previdência complementar ou da extinção de regime, né? Aqui no Paraná, eu não sei se vocês têm muito essa figura da complementação de aposentadoria, né? Mas no estado de São Paulo tem muito isso, principalmente nos municípios do interior de São Paulo, que era aquela situação: o servidor aposentava pelo regime geral, mas ele ganhava R$10.000 na ativa. Aí aposentava no regime geral ganhando o teto, vamos supor, R$6.101. Aí o que ele dizia? Não, mas eu tenho direito à integralidade da minha remuneração. Então, o município, ele pegava a aposentadoria do regime geral e o município ainda pagava uma complementação para ele, dos R$4.000 e poucos que tinha ali, 3.900 na verdade, né, que tem ali, para poder dar a integralidade desse servidor. Muitas vezes isso sem contribuição nenhuma, alguns tinham uma contribuição pequena, né, e outros não tinham nenhuma contribuição. Então, a Constituição agora passou a vedar expressamente esse tipo de complementação. Não cabe mais complementação dessas aposentadorias, ainda que você tivesse contribuição, aquilo que foi concedido, antes da emenda, não vai se aplicar essa vedação. Mas, a partir da emenda constitucional, não cabe mais pagar essas complementações de aposentadorias. Então, tem que ser cessado, e alguns municípios já começaram a organizar isso, principalmente aqueles que tinham contribuições, né? Ou então, a hipótese de extinção de regime. O que é isso? A Constituição passou a prever expressamente, lá nas disposições transitórias, que ela vale como lei por enquanto, que, na hipótese de extinção de regime, além de todos os requisitos que a gente tinha, ele vai exigir que, se você extinguir o regime, você tem que arrumar uma forma de compensar aqueles servidores que contribuíram acima do teto, né? Então, porque às vezes você vinha lá e extinguia o regime próprio. O servidor passou lá 10 anos contribuindo acima do teto. Quando ele vai para o INSS, para o regime geral, ele vai estar limitado ao teto. O regime geral, mesmo que seja contribuições do regime próprio, vai limitar todas as contribuições dele ao teto do regime geral. Então, na prática, ele iria, entre aspas, a gente pode dizer assim, perder essa contribuição acima do teto, porque não seria utilizado para a concessão de benefício dele, né? Então, a Constituição traz essa previsão agora. Se você extinguir o regime, você vai ter que arrumar uma forma de compensar esse servidor. E uma das formas seria essa complementação, você fazer um cálculo proporcional ao que ele contribuiu, né? Então, traz essa previsão aqui expressa da possibilidade dessa complementação de aposentadoria da extinção do regime próprio, do que se tem. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ou continuando? Deixa eu... Aqui, por favor. Só para falar o microfone, para os colegas lá de trás também poderem ouvir. RPPS de Alto Paraná. Essa, Alzira Barbosa, essa complementação, ela é uma garantia para o servidor, né? Porque os municípios poderiam achar muito mais fácil a extinção dos RPPS diante dessa situação. Aí, se ele tiver que arcar com essa complementação, ele vai pensar 2 vezes. Faz sentido? Sim, também. É uma garantia do servidor do que ele contribuiu acima do teto, e é mais um estudo para a extinção do regime, né? Você tem que pensar realmente isso, todo um custo. Aquilo que a gente sempre falou, se você vai extinguir regime, não é assim, simplesmente aprova a lei e resolve todos os meus problemas. Não. Você continua com a responsabilidade do pagamento dos benefícios concedidos. Aqueles que já implementaram benefícios também é a responsabilidade do município, você não passa esse pessoal para o INSS. Você tem que pagar a compensação previdenciária, o parcelamento que você tinha continua em vigor, né? Então, tem todo um estudo atuarial, um estudo financeiro e atuarial que você faz para ver a questão da extinção de regime. Então, nem sempre compensa. Às vezes, o custo da extinção é muito maior do que você mantê-lo, do que você tentar equilibrá-lo. Mas você tem razão. Isso é uma garantia do servidor ali também, essa possibilidade do que tem, né? Ok?
Tem mais alguma pergunta? Oi? Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ângela, sou contadora RPPS de Tapejara. A questão da readaptação que eu vejo lá, o maior problema são os professores, Aham. né? Porque, por conta de não perder a aposentadoria especial, muitas vezes eles não querem ser readaptados em outras funções, querem ser readaptados ali dentro da escola mesmo. Aí, nesse caso, como agora está expresso a questão da readaptação, será que o município pode colocar alguma coisa na legislação que, de uma certa forma, eu obrigue, por exemplo, preciso de alguém lá na tributação, poderia estar readaptando um professor lá, dependendo quais são as restrições, né? Você indica que isso seja feito na nossa legislação? A gente vai casar com dois dispositivos, que é um que a gente vai ver mais lá na frente, da questão do professor, principalmente. Né? Porque qual o grande problema do professor? Antes você tinha ali o que é função de magistério. Né? E qual a legislação que dizia o que é função de magistério? Era a legislação federal para todos os entes. E agora a Constituição estabeleceu que a lei de cada ente federativo vai dispor sobre essa função de magistério. Então você pode casar as duas coisas para dizer. Lógico que a gente não recomenda que você diga que qualquer lugar que o professor estiver, ele vá estar exercendo função de magistério, porque isso também pode gerar questionamentos judiciais. Mas, por exemplo, você pode, às vezes, estabelecer uma outra atividade específica, principalmente administrativa dentro da escola ou dentro da Secretaria de Educação, alguma coisa assim, que esteja mais relacionado à atividade de docência do magistério, que ele iria contar também como uma atividade especial ali para concessão de benefício. Então, é possível nessa Porque hoje, situação. se ele for readaptado, por exemplo, na Secretaria de Educação, ele já perderia o direito. Sim, né? Exatamente. Então, hoje, se ele sai do ambiente escolar, ele já perde o direito à aposentadoria especial. Como a emenda trouxe esse dispositivo ali de vocês definirem o que é o exercício da função de magistério, né, então aí você poderia trabalhar com esse conceito. Só tem uma coisa, por enquanto, para vocês, continua em vigor a disposição do magistério que estava da lei federal. Para que você altere isso, você tem que fazer a sua reforma, você tem que fazer a alteração da legislação previdenciária. Se você não fizer nada, continua exigindo que ele esteja no ambiente escolar. Ali. Obrigada. Tá? Aí a gente vai ver, a gente volta nesse dispositivo quando a gente chegar nele mais lá na frente. Tinha mais alguma pergunta? Podemos seguir? Aqui? Espera aí que ela traz ali. Tem muitos professores aqui? Quem é professor? Não tem muitos não, tá? Os professores, às vezes, que gostam dessas, falam assim, a gente pode, então, mudar isso, né? Valmira, do RPPS de São Jorge do Patrocínio. Se eu quiser manter a integralidade dos benefícios concedidos, eu sou obrigada a criar a complementar, então, a previdência complementar? A previdência complementar, a gente está chegando nesse ponto ali, ela vai ser obrigatória para todos os regimes próprios. Né? Então, você tem um prazo de 2 anos, e aí você vai ter que criar essa previdência complementar. E aí, quando a gente cria a previdência complementar, a gente tem que separar os grupos. Né? Aqueles que entraram antes da previdência complementar, eles não são obrigados a migrar. Você pode dar uma opção de migração, por exemplo, a União fez uma opção de migrar, ela criou um benefício especial. Outros estados não deram a opção do servidor migrar. E o servidor está até judicializando isso, porque eles querem migrar para a previdência complementar. Então, aqueles que entraram antes, seguem as regras anteriores. Então, se ele entrou antes, e entrou antes de 2003, ele tem integralidade e paridade. Se ele entrou a partir de 2004, ele vai ter direito à média sobre o valor integral da sua média, não vai estar limitado ao teto do regime geral. Somente aqueles que entrarem após a instituição da sua previdência complementar é que começam a ser limitados ao teto do regime geral. Então, por exemplo, na União foi criado em 2013. Né? Então, todo mundo que entra na União, juiz, promotor, servidores administrativos, todos estão limitados ao teto do regime geral a partir de 2013. Se ele quer ter mais do que o teto, ele tem que fazer a previdência complementar. Né? Agora, quem entrou antes de 2013, não, ele vai ter direito à média. Por exemplo, eu entrei em 2010, se eu não tivesse feito a opção de migração, porque eu migrei, eu teria direito à minha média, que poderia ser superior ao teto do regime geral. Né? Mas quem entrou a partir de 2013 não tem mais essa opção, ele está limitado ao teto do regime geral. Então, é a mesma coisa no seu município. A partir do momento que você institui a previdência complementar, todos vão estar limitados ao teto do regime geral. Para ele receber mais que isso, somente se tiver uma previdência complementar. Né? Se eu não tiver a previdência complementar? Se não tiver, aí você vai estar limitado ao teto do regime geral. Na realidade, sim, você tem que ter, né? Você tem que ter uns 2 anos para fazer, você vai ter que fazer. Agora, se o servidor não optar pela previdência complementar, ele vai ganhar um benefício limitado ao teto do regime geral. Né? Essa é a média do que ele vai ter ali. Obrigada. Nada. Ok.
Ok? Tem um colega aqui. Voltando lá um instantinho no parágrafo 14, Certo. no parágrafo 14 que fala da extinção do vínculo do servidor que se aposenta quando utiliza o tempo do RGPS. Aham. A dúvida que eu teria é a seguinte: imagine a situação de um servidor que trabalhou de repente 10 anos vinculado ao ente no regime geral de previdência, certo? Ele sai, ele pede a exoneração desse emprego, não é? Aí depois ele volta, passa no concurso e retorna. E vamos supor que ele esteja trabalhando 1 ano, 2 anos ali, ele já tem, portanto, tempo de serviço público, somando com o anterior, e aí ele decide aposentar. Aí ele diz para nós: olha, eu não vou utilizar o meu tempo atual, dessa última entrada que eu tenho na entidade. Eu quero utilizar só aquele que eu fiz a rescisão anterior. Nesse caso, como é que ficaria no entendimento do parágrafo 14? Não, não pode. Ele não pode. O cargo atual dele ele tem que utilizar para aposentadoria. Se ele vai aposentar nesse cargo, todo o tempo desse cargo tem que ser utilizado. Né? O anterior, que ele poderia ter opção. Se ele não quiser, se não tiver sido utilizado para receber nenhum benefício estatutário, anuênio, quinquênio, aquele anterior que ele saiu, ele pode optar por utilizar ou não no município. Mas o cargo que ele está hoje, obrigatoriamente tem que ser utilizado para concessão de aposentadoria. Todo o período, ele não pode nem fracionar. Ainda que ele fale assim: eu tenho 40 anos nesse município, eu quero usar só 35 e 5 eu quero levar para o INSS. Não tem essa opção. Não pode. Você não pode fracionar tempo de vínculo com a administração pública, entendeu? O anterior ele poderia utilizar. Né? Ele poderia ter essa opção ou não, porque é um vínculo que ele saiu. Ele é ex-servidor do anterior, né? Aí ele poderia ter essa opção. Ok? Tudo bem? Tem uma colega lá atrás com a pergunta. Tem um aqui? Pode ir fazendo aí, que aí depois passa para ela lá. Aqui, Andréia, lá atrás. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Diane, de Concórdia, Santa Catarina. Só para tirar uma dúvida, essa questão do rompimento do vínculo, você entende que abrange, por exemplo, contratos por prazo determinado, agentes de combate à endemia, dengue, todos estariam inclusos? Os ACS lá, os agentes de combate à endemia, depende da vinculação que tem, né? Porque ele pode estar no estatuto ou não, então podem ser servidor do município ou não, então tem que ver essa situação. Regime geral, no nosso caso. Sendo regime geral ali, ele também entraria na mesma situação. Do que e os professores por contrato determinado, inclusive? Vamos ver, ele vai... Analogicamente? Se ele utilizar o tempo todo, ele teria que romper. O problema é que o professor, por tempo determinado, cada ano é um vínculo, né? Então, ele já vai estar rompendo esse vínculo, né? Então, acaba que... Torna inócua a legislação, né? Para o prazo determinado, ele acaba conseguindo entrar novamente, porque o vínculo dele foi rompido, mas ele entrou novamente, então não teria muito efeito. Agora, para os agentes de combate à endemia que tem um vínculo mais permanente, aí sim você teria esse rompimento desse vínculo. Ok, obrigada. Tá?